Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje falaremos um pouco daquilo que é a família de Deus. Todas as nossas famílias têm uma vocação. Temos que transmitir o amor de Deus, mas antes de transmiti-lo, temos que experimentar o amor de Deus. E é por uma vida de oração, é pela vivência com Deus que vamos aprendendo. Uma das manifestações da glória do Senhor foi exatamente em João capítulo 5, dizia assim: depois disso houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, uma piscina que em hebreu se chama Bezatá, a qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, os quais esperavam o movimento da água, porque um anjo do Senhor descia de tempos a tempos, à piscina e agitava a água. O primeiro que descesse à piscina, depois do movimento da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem que há 38 anos se encontrava enfermo. Jesus, vendo, deitado, e sabendo que estava assim há muito, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho uma pessoa que me lance na piscina quando a água é agitada. Enquanto eu vou, outro desce primeiro do que eu. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, ficou são aquele homem, tomou o leito e começou a andar. Ora, aquele dia era um sábado. Era um dia que não era possível fazer milagres, e Jesus fez um milagre, porque teve compaixão daquele homem. Jesus teve compaixão da sua doença que o escravizava, que o deixava preso àquela condição. Jesus fazia muitos milagres? Fazia, por compaixão. Jesus poderia fazer muitos milagres também em nossas vidas, converter os maridos, os filhos, ia ser tão bom, né? Então, aí todo mundo ficaria curado, né? E muitas são as doenças. Mas é verdade que ele fez isso para manifestar-se ao mundo, não em si, só para curar aquela pessoa. Aquela pessoa precisava, é verdade, há 38 anos, e até era insistente, há 38 anos naquele mesmo lugar. Né? Como é que se alimentou, como que fez para viver aqueles 38 anos naquele lugar esperando a sorte de conseguir entrar primeiro na água? Teve uma vida inteira esperando, 38 anos esperando, por uma coisa que não sabia se mereceria, se teria condições. Às vezes também nós estamos parados também na nossa vida, esperando um milagre, que venha um anjo ou apareça Nosso Senhor para fazer um milagre, quando na verdade deveríamos usar o tempo que temos para nos aproximarmos de Deus. O tempo que temos para viver junto de Deus. Levanta, toma a tua cama e anda. Foi o chamado, o pedido e a ordem que deu Nosso Senhor a esse homem. Foi uma ordem, ele deu e esse homem fez. Também nós somos chamados a pôr em ordem a nossa vida. Quando nos pede para pôr em ordem aquilo, fazer aquilo que devemos fazer, que dizia, né, São José Maria Escrivá, né, com todas as letras, já disse aqui em alguns outros recolhimentos, mas é verdade, era isso que ele pensava, né? Fazer o que deve. Porque ali está a vontade de Deus. E está no que fazes, pôr coração naquilo que está fazendo. Porque isso dá outro valor à nossa vida. Basta pensar também, um outro milagre foi a transfiguração. Jesus ficou resplandecente de glória
diante daqueles 3 apóstolos, né? Um grande milagre e gratuito. Os outros milagres também, as bodas de Caná, né? Tantos milagres fez nosso Senhor. Qual milagre poderia fazer por nós? Talvez fazer-nos mais dóceis à sua vontade? Talvez pedir a nosso Senhor que nos ajude a sermos fiéis e perseverantes na oração? Talvez pedir um grande milagre ainda a nosso Senhor de termos paciência e caridade com a nossa família, quando a gente tinha só um pouquinho de vontade de matar um, né? Então o que acontece é isso. Precisamos pedir a nosso Senhor essa grande graça. Jesus tomou consigo os discípulos e retirou-se para rezar com eles, para ensiná-los. Todos estavam sempre atemorizados. Quando Jesus andou na água, ficaram espantados. Quando Jesus, né, foi julgado, estavam com medo. Então, é isso que acontece na nossa vida. E as coisas que acontecem, que nos causam medo, pavor, que são contrariedades, dificuldades, devemos caminhar junto com Cristo numa vida de oração. E assim Deus vai nos mostrando, se não mostrando como ao cego, né? Senhor, que eu veja, e ele passou a ver, que saibamos ver também a graça de Deus em todas as coisas que acontecem. Assim, Deus vai nos explicando e vai nos mostrando o caminho da salvação. É verdade que uma luz saía de Nosso Senhor resplandecente ali no Monte Tabor. Também uma luz que ilumina os nossos corações através do Evangelho. É o Evangelho que vai iluminar também a nossa vida. Vamos vendo não um homem, mas o próprio Deus no meio dos homens, que assumiu a condição humana e teve que passar conosco os mesmos problemas e as mesmas dificuldades, né? As mesmas perseguições, sofrimentos e dores, passou o nosso Senhor também conosco. Ele sabe muito bem o que passamos. Por isso Jesus retirou-se com eles, para mostrar-lhes uma glória, que valeria a pena todo o sofrimento, adversidade e problemas que teremos que enfrentar. Assim, Nosso Senhor retirou-se com aqueles apóstolos no Monte Tabor. Retirou aquele homem da cegueira, retirou o outro, esse que lemos no Evangelho de hoje, né? Retirou aquele homem daquela condição de enfermo, de doente, há 38 anos entrevado no mesmo lugar, na mesma situação, esperando a mesma coisa. Pelo menos uma coisa temos que bater palmas. Era um homem perseverante, 38 anos esperando a mesma coisa, no mesmo lugar, sem mudar de lugar. Olha, se o plano de vida, se a nossa oração fosse assim, nós já estaríamos fantásticos já. E de verdade, né, perseverantes há 38 anos sem falhar nenhuma norma de piedade, nunca deixou o terço, não faltou na missa. Meu Deus do céu, com certeza está sendo curado. Com certeza está sendo tocado por Nosso Senhor a cada um desses momentos. E é isso, retirou-se para estar com eles. O diálogo com Nosso Senhor foi a experiência que cada um teve com Ele. Por isso, uma família, para ser de Deus, tem que ser uma família mais ligada à oração, estar com Deus. É verdade que cada uma de vocês deve rezar, não só pela família, pelo marido e os filhos, né, pelos parentes e amigos, mas levá-los também para Deus. E como se leva alguém para Deus? Talvez o primeiro momento que devemos entender para que a nossa família seja mais de Deus, porque vamos meditar o fim desse mês, né? Vamos celebrar, no último domingo do ano, vamos celebrar a solenidade da Sagrada Família. Naquele lar não havia, né, em Belém, não havia uma casa, não havia um bercinho, não havia higiene, não havia nada naquele lugar, mas não faltou naquele lugar ternura e amor. E é isso que devemos fazer. Como levar Jesus até eles? E como levá-los até Jesus? Com a mesma ternura. Se tem uma coisa que as mulheres têm, é ternura, docilidade e um afeto maior do que tudo, maior que o coração. Por isso, levar as pessoas para Deus, para que o lar tenha esse mesmo afeto, onde Jesus, Maria e José moraram. Um lar com afeto, não tinha muitas coisas, eram pobres, mas tinha afeto. E esse afeto, esse amor, esse carinho, né, isso tudo é o que Nosso Senhor nos ensina. Tomou consigo os discípulos, estar com Ele sempre, retirou-se com eles e, por fim, do espetáculo da transfiguração,
uma nuvem os cobriu e ouviu-se uma voz do Pai dizendo: Este é o meu Filho amado, escutai-o. E é isso que devemos fazer. Para que a nossa família seja mais de Deus, a primeira coisa é escutar o que Deus pede a cada uma de vocês. E quando escutarmos o que Deus pede e nos esforçarmos por pôr em prática, aqui é o primeiro passo para que a nossa família seja de Deus, porque vocês estão sendo mais de Deus. E só poderão dar aquilo que têm. Tem Deus? Pode dar Deus. Mas não estão com Deus? Como podem dar Deus? Amor, ternura, caridade. É por isso que buscamos em Deus isso. Serão esses que verão a agonia no outro. É verdade. Para que a gente suporte as dificuldades da vida presente, temos que estar com Jesus glorificado, Jesus transfigurado. Assim a oração nos leva até a imagem do Cristo que nos ama, do Cristo que se entregou por nós, daquele que morreu por amor a cada um de nós. E nesse momento, experimentando a sua dor, estaremos preparados em experimentar também esse amor, a suportarmos as dores da nossa vida, enfrentando-os com mais amor. Porque é isso que Nosso Senhor pede. Já disse isso aqui muitas vezes para muita gente, né? E não me canso. As mulheres, quando conquistam os homens, é com beijo, abraço, carinho e paciência. Não é com chinelada e xingamento. Esse é mais fácil. Né? Mas, de verdade, conquistamos como? Quando vencemos a nós. Vencemos a nossa raiva, a nossa preguiça, o nosso cansaço. Quando vencemos a nós, convencemos os outros. E é isso que uma mulher deve fazer para convencer o homem. Vencer-se a si mesmo. Quando se vence, olhando para Cristo, vai dar o que tem de melhor, que é o próprio coração, o tempo, a ternura, o amor. Nosso Senhor nos retira para desvelar um pouco de si e dar-se aos que chama. Por isso a oração é tão importante. Para que a nossa família seja mais de Deus, nós temos que, em primeiro lugar, ser mais de Deus. Como? Por uma vida de oração. Porque ali na oração, Deus vai se mostrando, pouco a pouco, como vimos no Evangelho. Deus tem uma ternura muito grande, tem compaixão daqueles que sofrem. Por que rezamos? Para mostrar o nosso sofrimento a Deus. Às vezes é um sofrimento verdadeiro, às vezes não, é muita frescura. Às vezes a gente está cheio de melindres. Não, tem que aguentar mais, tem que suportar mais. Mas não aguentamos. É verdade, quem que aguenta? Ninguém. É por isso que, olhando para Cristo, olhando para a sua dor, também entendemos a nossa. Faz parte da nossa salvação uma cruz bem bonita, uma cruz bem pesada, uma cruz que vai nos fazendo morrer para termos uma vida em Cristo. E é isso que Nosso Senhor nos pede. Esse é o meu Filho amado, escutai-o, ouvi-o. É interessante que a oração da meditação, meditar os mistérios do amor de Nosso Senhor, nos levaria, consequentemente, à contemplação de um amor divino, de um amor maior do que o nosso. Mas antes de contemplar, antes de meditar, precisamos ouvir. E é isso, quando tomamos o Evangelho, como Santo Agostinho, né, que no auge da sua crise, quando não sabia se abraçava o mundo ou abraçava a vida cristã. Se abraçasse a vida cristã, tinha que abrir mão das coisas do mundo. Se abraçasse as coisas do mundo, não poderia abraçar a vida cristã. Estava numa crise. Sabia o que era melhor, mas estava apegado ao que era prazeroso. E meditando e pensando nisso, Deus o fez contemplar quando eu vi aquela menina repetindo um trecho da Sagrada Escritura que ia ser lida no próximo domingo, e a menina repetia várias vezes. Naquela época não tinha microfone, a voz das crianças alcançava mais longe. Então treinava as crianças para fazer a leitura e as leituras todos ouvirem, né? Até porque não existia gráfica e não tinha Bíblia para todo mundo. Então era o único jeito, era fazer com que as crianças lessem. Naquele momento, ele começou a ouvir aquela criança repetir o mesmo trecho do Evangelho. Era o mesmo trecho. Não sei se era o Evangelho ou era um salmo, acho que era um salmo. Então ele ouvia aquele trecho repetidas vezes naquele mesmo lugar. E ele entrando, de certa forma, numa crise. Abraço o mundo ou abraço a vida cristã? Vive um caminho de santidade ou busca os meus prazeres? Então, entrando numa crise, ele ouvia aquela menina repetindo inúmeras vezes
a mesma coisa, inúmeras vezes. E Deus iluminou o seu coração naquela crise, naquela angústia, porque estava, de certa forma, fazendo oração, mal percebeu que queria abraçar o mundo, mas no final das contas estava recolhido, ouvindo a palavra de Deus, e aquilo foi mudando a sua vida. Quando ouvimos, meditamos. E se meditamos, conseguiremos contemplar. É primeiro ouvir, até porque o Espírito Santo nos faz recordar aquilo que a gente já ouviu de Deus, aquilo que a gente já leu. É por isso que precisamos ouvir. Esse é o meu filho amado, escutai-o, ouvi-o, porque ali está a verdade da nossa vida, ali está a nossa salvação, ali estão os meios necessários para a transformação da minha família. Escutar nosso Senhor e pôr em prática aquilo que Ele nos pede. Só isso, mais nada. Assim vamos crescendo nesse amor. Adorar a Deus para escutá-lo, obedecer a Deus para fazer as coisas. Assim deve ser na nossa vida. Por isso, quando comungamos, recebemos Cristo, mas continuamos os mesmos. É engraçado que deveríamos mudar. Deus invadiu o nosso coração pela comunhão. Por que será que não mudamos? O que está faltando na nossa vida? O que falta na nossa família para todo mundo mudar? Se até conosco, ao recebermos a confissão e a absolvição de todos os pecados, ao comungarmos, parece que a nossa vida existe uma alegria, é verdade, mas parece que não mudou muito, continua a mesma coisa. Comungamos, mas continuamos os mesmos. Por isso, devemos redescobrir a transfiguração. Redescobrir nas palavras de nosso Senhor, nos seus gestos de amor, de ternura, redescobrir também a nossa vida. Fazemos bem as coisas, mas poderíamos fazer melhor. Amamos a nossa família, poderíamos amar mais, ao ponto de não reclamar e aceitar. Porque Deus permitiu que os seus defeitos e os seus erros também fossem instrumento da nossa santificação. Com os filhos, mais paciência. E tem que dizer 200 vezes a mesma coisa, se não 500. É sempre as mesmas coisas. E isso vai mudando o nosso coração. Dizer com mais ternura, com mais raiva, com menos paciência, com mais caridade. Como devemos mudar? Adorar para escutar. Obedecer para fazer. Comungamos, mas continuamos os mesmos, essa é a verdade. Por isso devemos aprender um método para descobrir os mistérios escondidos de Deus. Primeiro, lendo e ouvindo a palavra de Deus. Depois, meditando o que Ele pede a cada uma de nós. E o que pede a cada uma de vocês, dentro dos seus lares, dentro dos seus trabalhos, dentro da família. O que pede a cada uma? Nós, muitas vezes, nos preocupamos com muitas coisas. Isso, graças a Deus, não é problema com mulher. Mulher nunca se preocupa com nada. Está sempre tranquila, nunca se preocupa com nada. Está com 20 coisas na cabeça, não sabe nem por onde começar. Porque tudo é importante, graças a Deus, tudo é importante. Isso é uma coisa boa. O que acontece é que devemos aprender um método para descobrir o mistério escondido de Deus. Agora, nessa chateação, onde Deus está? Agora, nesse problema que ninguém queria. O que Deus quer disso comigo? Agora, com essa situação aqui adversa, Deus está ao meu lado? Tentar descobrir Deus por trás de cada um desses eventos que fogem à nossa compreensão, foge também às nossas capacidades e até ao nosso controle. Porque se tem uma coisa que descontrola, é perder o controle. Perder o controle das coisas nos deixa perdidos. É por isso que, às vezes, quando eu li esse trecho do Evangelho, esse homem não tinha controle sobre a própria vida, estava enfermo. E não tinha controle nem para ser curado, porque quando aparecia um anjo não dava tempo dele chegar. O que acontece é que, de verdade, ele não tinha controle sobre si, mas perseverou mesmo na falta de controle. Não desesperou, ficou ali 38 anos. Estava no lugar certo, na hora certa. Jesus passou e foi curado. Será que Nosso Senhor não permite alguns sofrimentos para que na hora certa, Ele passando, a gente descubra, fazia parte da minha vida. Era necessário que essas coisas acontecessem. Era preciso que isso acontecesse para que houvesse a minha santificação. Qual é a santificação?
é ser pregado na cruz e morrer para a sua vontade. Quando as coisas são mais contrárias, são mais difíceis, ali está a vontade de Deus para nós. Ali está um ato de misericórdia. Todo mundo acha que misericórdia é ser perdoado e entrar no céu. Ou então, ser perdoado na terra e as coisas todas agora vão andar magnificamente. É engraçado que o Evangelho é igual a historinha de... quando ele diz assim, são igual as histórias. Todos os personagens que Jesus se encontrou, curado da lepra, curado da cegueira, curado, né, porque era coxo, né, atendido nas suas necessidades, como a samaritana, como Maria e Marta, como Lázaro que foi ressuscitado. Todos que se encontraram com Cristo receberam um dom, um presente e até um milagre. Mas é engraçado que depois o Evangelho não diz que a vida deles foi e viveram felizes para sempre. Não diz isso não. Lázaro morreu de novo. Maria e Marta também morreram. O cego um dia parou de ver quando morreu. O que acontece? Acontece que a nossa vida ela é cheia de detalhes, cheia de gestos difíceis de entender. Mas Deus está ao nosso lado. Para que a nossa família seja de Deus, temos que ver sob o olhar de Deus todos os fatos. Por isso a transfiguração foi, na verdade, um presente que foi dado aos apóstolos para que quando chegasse a crucificação, eles compreendessem. Assim também, quando escutamos o Evangelho, é um presente de Deus para que não percamos a fé nem a confiança. Porque quando vierem os problemas, vamos nos lembrar que Jesus estava ao lado daqueles que sofriam. Não abandonou aqueles que precisavam. É engraçado, né? Que quando a gente vê ou lê algum filme, lê algum livro, aqueles livros do Sherlock Holmes, que assim, todo mundo via um crime e ele via um detalhe, um negocinho assim tão ridículo, que aquele detalhe desvendava todo o crime. Né? Então, e é isso que acontece. Às vezes falta ver um detalhe divino naquele crime, naquela tragédia, naquele assassinato, naquela mortandade. É ver um gesto divino naquilo tudo, porque ele vai revelar todo o segredo daquelas desgraças que acontecem, daqueles problemas que aconteciam. De certa forma, Sherlock Holmes, ele tinha uma visão apurada das coisas, via as pequenas coisas, os pequenos detalhes. E é isso que Nosso Senhor quer. Talvez seja aqui o segredo para que a família seja mais de Deus. Ver não os problemas em si, mas os detalhes. O que Deus quer de mim com isso? O que Deus espera de mim para que eu vença nessas coisas? Afinal de contas, Deus me colocou nesse mundo para ser um instrumento da sua graça, mas para experimentar também a sua graça. E assim, ao buscarmos a sua graça, vamos compreendendo. É engraçado que quando Deus apareceu na vida de Abraão, apareceu no fim da vida. Abraão estava na sua terra, e quando Deus apareceu, é engraçado que a gente fala assim, não, Deus mudou toda a vida de Abraão. É verdade. Mas se a gente ler direitinho o trecho ali do Gênesis, a gente vai descobrir, com 70 anos Deus prometeu para ele uma terra. Demorou 70 anos. Bem pior que o 38 do homem que esperou na beira da piscina, né? Deus apareceu para ele, falando com ele intimamente no coração, e diz assim, prometeu uma terra, quando ele tinha 70 anos. Com 85, Deus volta a falar com ele. Demorou 15 anos para a terra prometida. 15 anos. Aos 99, ele fez a Sara ficar grávida. A Sara sorriu e até duvidou que seria mãe. Com 99, demorou mais uns pouquinhos, né? Só com mais 14 anos. 70, depois mais 15, depois mais 14. Parece que Deus estava brincando com eles. Não. Quando Isaac fez 8, agora tem que matar o menino. Meu Deus do céu. O que Deus quer com isso? Que raio de promessa é essa? Demorou tanto. Adiou mais. Deus abandonou? Não. Todas as coisas se cumpriram. Não no tempo deles. Nem de Abraão, nem de Sara,
nem no de Isaac. Foi tudo diferente. Mas Deus deixou de cumprir? Não. E é engraçado que Isaac tinha só 8 anos, né? O pai já bem velhinho, tinha idade para ser tataravô dele. Então, o que acontece é que esse menino fala, o menino não é bobo, vai oferecer um sacrifício, mas cadê o cordeiro? O pai fala assim, Deus vai providenciar. Meu Deus do céu. Nem o pai sabia, o pai já sabia. É engraçado que o pai não disse para o filho que seria ele o sacrifício. Senão acho que ele ia fugir e correr. Deus prometeu um monte de coisa e no final das contas parece que Deus foi tirando. Mas é esse o projeto divino. E aqui está um detalhe grande. Por que temos que escutar Deus? Para meditar os mistérios do seu amor e um dia contemplar a glória dos céus, não como na transfiguração, porque não estávamos lá, mas contemplar os mistérios do amor de Deus. Deus pede uma coisa, mas exige outra. Pede uma coisa que vai custar um sacrifício, o peso de uma cruz. Os detalhes de carinho, de paciência, amor, ternura, perdão à família. Isso custa. Promete, volta a falar com ele, mostra a terra prometida, dá um filho mesmo na velhice, pede o sacrifício do filho. No final das contas, Abraão não era capaz de oferecer o que era melhor. Deus se ofereceu a ele. Deus se deu a ele e Deus faz a primeira aliança com os homens. Essa aliança, na segunda já, né? Deus faz essa aliança com os homens para que não se percam. Apesar de toda a fé, é pedido uma coisa impossível a Abraão. É pedido também a Nossa Senhora uma coisa impossível, ser mãe de Deus sem ainda conhecer e estar casada com um homem. Estava casada, mas não estava unida ainda, São José. Então o que acontece? Deus pediu uma coisa impossível para Abraão, impossível para aquele homem que precisava da piscina para se curar. Deus pediu coisas impossíveis. E aqui está o detalhe. O que Deus pede? Coisas impossíveis. Perdoar, ter paciência, tratar bem, com ternura, com amor. Não dá. Porque o senhor não conhece. Sempre a história é a mesma. Eu escuto tudo isso no confessionário. O que acontece é que de verdade temos que lutar. Quantas vezes já disse aqui, né? A alegria do padre, eu nunca entro na secretaria. Quando eu entro, eu toco o telefone. Eu falo, atendo ou não atendo? Não é minha função. Mas e se for uma coisa importante? Então eu atendo. Aí quando eu atendo, vem sempre o prêmio, né? Assim, por favor, a primeira pessoa já não sabe, parece que hoje em dia ninguém sabe mais ligar. Quem está falando? Para onde você ligou? A primeira coisa que eu falo, para onde você ligou? Você quer falar com quem? Né? Então, porque é você que ligou. Então, você se identifica. Olha, eu sou tal pessoa, eu queria falar com o padre, com a secretária, queria só uma informação. Pronto, aí a gente já começou um diálogo, né? Quem está falando? Eu ainda nem comecei a falar ainda. Eu tenho tanta resposta para dar naquele momento, mas engulo, para não dar resposta mal educada. Mas aí vem com a chave de ouro, aquela que a gente tem vontade de mandar para o inferno. Perdão, senhor, não pode mandar ninguém para o inferno. Mas que horas vai ser a missa do meio-dia? Aí eu paro sempre assim, vai ser meio-dia. A resposta era outra. A vontade então era outra. Mas é a mesma coisa no lar. Mãe, cadê tal coisa? Está no mesmo lugar de sempre. Não está. A mãe vai lá, está aqui, ó. Esse aqui é o primeiro. Está em cima de tudo aqui, ó. É que você não está procurando embaixo. E volta. Mas que inferno, eu já falei 500 vezes que estava. Para que fazer isso? Esse é o problema. A nossa tentação é essa. Deus pediu uma coisa impossível, ficar calado, responder direitinho e não reclamar. Meu Deus, isso é impossível. É impossível isso. Pediu para Nossa Senhora o impossível, pediu para Abraão o impossível, pediu para o cego o impossível, né? Levanta e anda. Tu é cego, como é que ele vai ver? Ainda jogou barro no olho dele para ver se ele enxergava. Como é que ele enxerga desse jeito? Impossível. Limpou do jeito que deu e enxergou. Deus pede coisas impossíveis. Impossíveis dentro do lar. Mas que são, na verdade, o prêmio para a vida eterna. Por isso, não há nenhuma queixa de São José e nem de Nossa Senhora. Pediu para São José ser um pai de um filho que não era dele.
vai para o Egito, foge para lá, vai para cá, vem para lá. Só dificuldade para São José. Você não vê no Evangelho uma reclamação de São José. Aliás, você não vê nem ele falando. Ei, marido bom. Mais ou menos, né? Algumas mulheres falam assim, fica bravo que o marido não responde. São José não respondeu, só obedeceu, não falou nada. Olha que marido bom. Marido bom é aquele que não fala. Mas se a mulher, né? Mas se ele não falar, não tem diálogo. Se ele falar, não tem discussão. Se ele não falar, como é que vai ser? Manda você e ele obedece. Se for assim, está ótimo. Isso que é uma família de Deus. Os dois se entendem só de olhar. Aí olhou, pronto, já sabe. É assim. Deveria ser assim, mas não é. Por isso, nós precisamos olhar para Deus. Apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, não há nenhuma queixa de São José nem de Nossa Senhora. Até mesmo Jó, que sofreu tanto, teve a tentação de reclamar. Até pensou que Deus não queria nem gostava dele. Mas parando para pensar as misericórdias e o amor que Deus teve antes, como negar tudo isso? Ouvindo Deus, se deu conta que Deus nunca o abandonou, apesar de permitir uma cruz bem grande para a vida dele. E os amigos ainda tentaram, vai lá e fala, reclama com Deus, Deus te abandonou, você deve ter feito alguma coisa errada, porque senão Deus não te castigaria. Olha lá, você fez coisa errada. Quanta tentação ele teve. Mas não reclamou. Senhor, quando foi que te servimos? Tem aquele trecho do Evangelho. Isso é quase que o Evangelho do lar. Vou ler um trechinho dele para terminarmos. E vamos continuar depois a segunda meditação com ele. Vai dizer assim: quando, pois, vier o Filho do Homem na sua majestade, glorificado como na transfiguração, e todos os anjos com ele, então se sentará sobre o trono de sua majestade. Todas as nações serão congregadas diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, porque possuís o reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. E aí a gente já sabe a sequência que o que a nossa família precisa é o que precisamos fazer por eles. Tiveram sede? Dar de beber. Tiveram fome? Dar de comer. Precisaram fazer. Ali está a vontade de Deus. Ali está Deus agindo através de vocês, dando o que a família precisa, e vão sentir o amor de Deus através das suas boas obras. Porque viu as boas obras. E é isso que Nosso Senhor nos pede. As boas obras são um pedido de Deus e uma necessidade da família. Como a nossa família pode ser mais de Deus? Quando você, mulher, puser em prática aquilo que Deus te pede, que a tua família precisa, que é a tua cruz, que custa muito, que não é fácil, mas que ali está a medida da tua salvação. Porque o que você der é a medida do que você vai ganhar. Porque o que você fizer é a medida do que você vai ter. Assim é o Evangelho. A Virgem Maria e São José souberam dizer sim à vontade de Deus. E Deus se fez presente no meio deles e estavam sempre com Deus. Isso é uma família de Deus. Dizer sim à vontade de Deus. Vamos depois continuar nesse mesmo trecho, repetir para entendermos o que Deus nos pede todos os dias. A Virgem Maria, o anjo anunciou uma coisa impossível, mas ela aceitou. Será que para nossa família ser mais de Deus, não tem que escutar o impossível e fazê-lo para o bem e para que o nosso lar seja mais de Deus? Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.
Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Continuando a nossa meditação sobre como ser uma família de Deus, viver para Ele. E Jesus diz, nesse trecho de Mateus 25, versículos 31 e seguintes: Pois quando o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os seus anjos com Ele, então se sentará sobre o trono de sua majestade, todas as nações se reunirão diante dele, porque tudo está às claras diante de nosso Senhor. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e recolheste-me, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando é que nós te vimos faminto, sedento, com sede, com fome? Quando é que te vimos? Jesus vai dizer: quando? E o rei responderá: na verdade vos digo, que todas as vezes que vós fizestes isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Para que a nossa família seja mais de Deus, tudo que a gente faz dentro do nosso lar, foi a Deus que a gente fez. Um palavrão, foi a Deus. Um xingamento, a Deus. Uma ofensa, a Deus. E a ternura, a Deus. O amor, a Deus. A paciência, com Deus. São esses gestos, tudo que fizestes a um desses menores, desses pequeninos. Né? E quem são esses pequenos? A nossa família. Aqueles que Deus nos deu para que cuidássemos. São os talentos que Deus nos deu. E devemos fazer multiplicar em ternura, amor, caridade, serviço, trabalho. Senhor, quando foi que te servimos? Jesus nos chamou. Jesus fez dos profetas, dos apóstolos, mestres das nações. É uma vocação e os chamou. Deus os chamou. Não é diferente com as mulheres. Deus também chamou. Há uma vocação especial. A mesma ternura da sua mãe querida, ao qual Ele deu todas as graças. O ser humano mais perfeito que existiu na face da terra foi Nossa Senhora, porque um era Deus. Deus verdadeiro e homem verdadeiro. Mas o ser humano mais perfeito foi a Virgem Maria. Era uma mulher acumulada de todas as graças. Deus deu uma vocação e chamou. Quando o anjo anuncia a Nossa Senhora, então ela entende o mistério escondido. É um desejo de Deus. Ela escutou, não compreendeu. Perturbou-se o seu coração com aquilo que Deus pedia, porque é difícil e árduo. Mas aqui está a vocação. Aquilo que Deus pede é para cuidar desse marido, desses filhos, desses netos, dessa família, que nem merecem, que são difíceis, mas são eles. Ali está. Então ela entende o mistério escondido, ela escuta a voz de Deus, ouve aquilo que Deus lhe pede, e obedece com a aceitação da fé. Faça-se em mim segundo a tua palavra, não segundo a minha vontade. E é talvez isso o principal de todas as mulheres que são capazes disso. Tem uma vontade própria, e às vezes a vontade está até certa. Quantas vezes vocês estão certas diante do marido? Quase sempre. Mas eles estão prontos para obedecer? É outra história. Por isso, é ter essa ternura. Ela escutou, ela ouviu, obedeceu com a aceitação da fé. Faça-se em mim segundo a tua vontade. E qual é a vontade de Deus? Que nós sirvamos de todo o coração.
O serviço, na verdade, é a capacidade de reinar com Deus, pois aquela que serviu na terra reina com Deus no céu, é a rainha do céu e da terra. Pois o serviço de uma mulher não é escravidão, é o serviço principal. O cuidado da família é o que Deus mais quer. O trabalho do homem é para sustento da família. O trabalho da mulher também é para sustento da família. Mas o que é o principal? É a família. Para isso que se trabalha, para isso que se sacrifica. O principal da nossa vida é a família. Deus quis vir ao mundo numa família. Fez-se pequenino, Deus Todo-Poderoso obedeceu o pai e a mãe, que não compreenderam e não reclamaram. É isso, às vezes nós também não compreendemos por que nossa família é desse jeito. Basta não reclamar. Aceitar que são desse jeito, essas tragédias, e assim vai ser. Tem uma história, né? Qualquer dia pegue na internet, tem a história que o Padre Léo que conta, ele é muito divertido, né? Faleceu, e contando da história de um homem que tinha problema com bebida, né? E foi perguntar para o padre, e aí o padre disse para ele: vai para sua casa e lá você vai encontrar Deus. Né? A história é bonita, porque ele falou assim: vou encontrar Deus nessa mulher que só reclama, está descabelada, parecendo uma bruxa. Vou encontrar Deus nesse moleque, nesse menino drogado, nessa menina aqui cheia de tatuagem, a filha, né? Vou encontrar na sogra. Não, onde eu vou encontrar Deus? E é divertido que ele volta, fala com o padre manda: volta porque Deus está lá na sua casa, está escondido em algum deles. Então essa história é muito bonita, pegue na internet, é muito divertida. Né? Não vou dizer a conclusão porque é fantástico, né? Mas tem a ver com a nossa vida. Deus está ali no nosso lar. A vontade dele passa pela nossa família. Para que a nossa família seja de Deus, temos que levar Deus ao coração deles. No serviço, na caridade, no amor. Aos padres é pedido sempre mais, fazer muitas coisas. Mas e uma mulher? Também é a mesma coisa. Sempre mais. Parece que nunca acaba o serviço de um lar. Nunca acaba um problema. Nunca se resolvem as coisas. Sempre por fazer, sempre por fazer. Pois bem, pois está aí a santificação. Enquanto se faz, se santifica. Era isso que queria São José Maria Escrivá. Nunca acaba o serviço de um lar. Nunca acaba a preocupação de uma família. Nunca os filhos estão bem tanto quanto a mãe quer. E quando são bons, é engraçado, quando são bons ficam em casa. Ai meu Deus, quando essas peças desses moleques não vão encontrar alguém para casar, para me deixar em paz. Ou quando fica na rua, meu Deus, esses não querem nem saber mais de mim, não me amam, só penso na rua. Quer dizer, nunca está satisfeita. Meu Deus do céu. E quando o marido fica, ele não faz nada dentro de casa. E quando sai, não para mais em casa. Meu Deus do céu. São essas as murmurações. São José não reclamou, Nossa Senhora não reclamou. Era difícil, mas aqui que está. A nossa santificação está ali. Quantas vezes eu chego na igreja, vejo a fila gigantesca da confissão, penso: meu Deus, é para mim tudo isso hoje. Só problema, só tem pecado, só tem problema. Vamos lá, senta. Queria tanto ir embora para casa, dormir, falar: hoje eu não estou bem, vou dormir. Né? Então, mas não. Está ali, a minha santificação está ali, naquela fila. E quando termina, dá uma alegria enorme, dupla, porque primeiro que acabou. E segundo, que fiz o que devia fazer. Né? E a gente espera ter feito bem. Será? Podia ter feito melhor. E é isso que Deus quer. Poderíamos ter feito melhor. Assim a família vai ser mais de Deus. Quando eu levo Deus aos outros. Não fique esperando procurar Deus no outro. Você tem que levar Deus ao outro. E é isso que Deus quer na família. A mulher tem que ser um sinal do amor de Deus naquele lar. Para o marido e para os filhos. Para os pais e sogros. E para todo mundo. Convencidos da nossa vocação, unidos a Deus, ouvindo sua palavra, imitando os seus gestos, seremos santificados. E a santidade é exatamente para todos. Não fomos nós que escolhemos Deus, mas foi Ele que nos escolheu. Desde sempre. Ninguém pediu para nascer, mas estamos aqui. Temos uma missão escolhida por Deus, dentro do nosso lar, da nossa família. Deus nos chamou ali, escolheu o que é bom para mim, o que é bom para a minha salvação. E escolheu quando eu escolhi a minha família. Esses dias estava atendendo uma confissão, a mulher disse: ai padre, acho que eu vou separar do meu marido. Eu falei: por que, filha, né?
Porque ele está aposentado, ele fica só dentro de casa, não faz nada, não ajuda, só reclama, e quando eu estou fazendo as coisas, vem atrapalhando, não para de falar, não sei. Eu falei assim, filha, é porque ele não tem nada para fazer, pede ajuda para ele, pede para ele fazer alguma coisa. Não, mas ele não faz bem, mas ele... Meu Deus do céu, eu falei assim, filha, então vamos fazer o seguinte, então, manda ele embora. Mas está certo, pai? Claro que não está certo. Você veio aqui porque você sabe que não está certo. Você queria que ele fosse embora, queria que ele morresse, né? Ela riu assim, falou assim, não, pai, não queria que ele morresse, só que ele mudasse um pouquinho. Mas filha, quem escolheu ele foi você. A culpada de tudo foi você que escolheu errado. Porque se ele está aqui, é você que escolheu ele. Falou assim, o que você faz para ajudar ele? Então ajuda ele. Qual é a reclamação dele? É isso, isso, isso. Vai lá e faz. Acabou. Ele não pode nem reclamar mais disso. Está feito, acabou. Ah, mas isso custa. Sim, mas é aqui que está a santificação. O padre é santificado na confissão, a mulher é santificada pelo marido e pelos filhos, o marido é santificado pela esposa e pelos filhos, os filhos é santificado pelos pais. É assim que é a nossa vida. Fomos escolhidos para imitar, estar unidos a Cristo, ouvir Sua palavra. Somos chamados a sermos santos. E a santidade é aceitar a vontade de Deus, não reclamar. Mas aceitar. Adianta reclamar? Tanta reclamação que a gente tem. Vai no órgão público, adianta uma reclamação? Ninguém nem ouve a gente. Adianta a reclamação dentro de casa? Ninguém vai ouvir. E quando a gente faz? Bom, pelo menos vão ser agradecidos. E se não forem? Pelo menos está feito. E se ninguém perceber? Pelo menos está feito. É isso que importa. Essa é a santificação do lar. Levar Deus a esse lar. Na santificação da própria vida. Chamados a sermos santos. Isso deve conduzir a nossa vida. Nossa Senhora nos ajude neste diálogo com Deus. De compreender os mistérios desse amor. De entender esses mistérios. De compreender a missão que Deus nos dá. Somos chamados a isso. Por isso Deus prometeu a Abraão uma aliança que através do primogênito, que demorou tanto tempo, dos 70 até os 109, 108, 107 anos. Até os 107 anos. Depois que ele deu um cordeiro no lugar do filho, aí Abraão entendeu. Então foi dos 70 até os 107. Demorou um pouquinho, né? Só 37 anos. Quase igual aos 38. Foi um pouco mais rápido que os 38 do homem que esperou. Na piscina. Quanto tempo a gente espera para o matrimônio ser bom? Até as bodas de ouro, aí é 50, aí já exagerou. Então tinha que ser com os 38 já está bom. Os 38, quem sabe até os 38 anos de casado, o marido começa a ficar bom. Começa a entender, as promessas de Deus começam a ficar mais claras. E antes, o que foi? Parado no tempo, sem fazer nada? Não! Sendo curado na perseverança, sendo curado na fidelidade, sendo curado na permanência com Deus. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Ali estamos sendo curados. E Deus vem ao nosso encontro. Deus aceita o sacrifício de Abraão, mas faz ainda coisa melhor. Dá um cordeiro no lugar. Deus aceita o sacrifício. É interessante que em outros trechos bíblicos também há muita. Raquel e Lia, eram filhas de Labão, que era um homem meio malandro, então queria deu uma filha, ofereceu uma filha e acabou dando a outra, para casar, É verdade que somente 7 anos depois ele fez isso. Ele demorou também para cumprir uma ordem. Então o que acontece é isso, Jacó depois serve por mais de 7 anos a esse homem para ganhar a mão da filha. E quando lhe é dada, dá da mão da outra filha. Ele queria uma, deu a outra para ele, Foi enganado ainda, Então o que acontece, Depois Deus põe ordem nisso. E põe ordem no coração desse homem. O que acontece é que, de verdade, Deus pediu muitas coisas difíceis. Pediu a Jacó, a Abraão, a Nossa Senhora, a São José, pediu a Elias, a Esaú, pediu a todos eles coisas difíceis, que não compreenderam no começo, mas ao ouvirem a voz de Deus,
e se esforçando por pôr em prática, as coisas foram sendo mudadas. Em primeiro lugar, no coração de quem ouviu Deus. Depois, à volta daqueles que ouviram Deus, a vida foi sendo mudada em torno daquelas pessoas. O que vai contra a escolha divina é sempre o pecado. Quando não aceitamos, a raiz da não aceitação da vontade divina é o pecado. Normalmente é o egoísmo e é o orgulho. Não aceitamos. E é isso que devemos cortar. As dores e os sofrimentos são males menores. Isso daqui a gente até aguenta. Jesus aguentou a paixão. Jesus suportou tudo por amor a nós. O pecado é o mal absoluto. Ou seja, é a negação do amor de Deus. Por isso temos que fugir. Os males que acontecem no mundo são em negar a Deus alguma coisa. Não podemos negar a Deus o amor que Ele nos pede à nossa família, porque o nosso lar deve ser instrumento e canal da santificação da nossa vida e canal para o céu. Por isso temos que tornar o nosso lar melhor, porque o que fizermos ao nosso lar foi a Deus que fizemos. Aos mais pequeninos, aos que não compreenderam, aos que mais precisam. E é ali que vamos entender, os males menores nesse mundo não nos privam da felicidade, mas não nos tiram totalmente a possibilidade de buscá-la e alcançá-la. Problemas sempre teremos, e eles não são um impedimento para a glória dos céus. Pelo contrário, são a prova de que temos que esperar por 38 anos, esperar a graça de Deus, esperar Deus, as promessas serem cumpridas com o amor de Deus. Somente quem compreende o amor percebe a gravidade do pecado. Somente quem compreende as palavras de nosso Senhor e o seu pedido amoroso compreende a gravidade do pecado. Quando a esposa não é boa esposa, não é boa mãe, não diz a verdade para os filhos. Uma mãe não é amiga dos filhos, ela é mãe. Sempre vai dar ordem. Quem manda em casa é ela. E não tem outro não. Quem manda em casa sempre foi a mulher. Quando o homem quer mandar em casa, já era, perdeu tudo. Então, na verdade, quem manda em casa sempre foi a mulher. E é assim, somente quem compreende o amor de Deus percebe a gravidade do pecado. Santa Teresa, no caminho de perfeição, entende isso. Foi meditando o amor de Deus que ela percebeu a falta de amor dela. Porque Deus deu tudo. E eu estou negando a Deus só um pouquinho. Deus deu tudo, toda a sua vida, gastou o seu tempo ali, e eu não estou dando a minha vida. Pois a santificação da nossa vida é dar tudo. Dar a nossa vida, o nosso tempo, o trabalho, o cansaço, tudo, dar tudo a Deus. Ali está a nossa felicidade. E o amor de Deus não é teórico, não. Deus mandou e tem que fazer. Não, Ele mostrou como se faz. Dar a própria vida. Não há maior prova de amor que dar a própria vida pelo amigo. Mas é que tem que ser amigo. E como vai ser amigo? Quando eu cuido. O marido e os filhos devem ser o melhor amigo. Qual o melhor amigo da mulher? É o marido. Outro não pode ter não. Pode ser o pai, o irmão e os filhos. Mas não pode ser outro homem. Só o marido. É isso que tem que ser. Dar a vida pelo amigo, por aquele que está ao seu lado, caminhando junto. É a caminhada para o céu. Escolher uma pessoa para caminhar juntos. Então caminha junto. Pede ajuda, né? Está cansado, vai para o colo, né? Não é só no dia do matrimônio que entra falou de mel, vai no colo só aquele momento e depois não. Está cansado? Pede colo. Pede ajuda. Vencer o orgulho, porque está precisando. Quero que o marido perceba. O marido não percebe nada, não sabe nem como corta o cabelo. Então é preciso pedir às vezes ajuda. E a melhor forma é vencer o orgulho. Não, a pessoa tem que perceber. Não vai perceber se você não pedir ajuda. Até Deus veio pedir para que cada um cumpra, porque senão se ficar esperando ninguém dá nada. Quando tudo parecer perdido, quando tudo parecer ser problemas, né?
É preciso voltar a Deus. Quem é Deus para nós? Quem é Deus para nós? Santa Rita preferia ver a morte dos filhos que vê-los no pecado mortal. Queria um lar bonito. Preferia vê-los no céu do que perdendo o céu. Querer o melhor para a família. O que vocês querem para a família? O melhor, o céu. Como eles vão alcançar o céu? Quando vocês derem a vida por eles. Aqui está o segredo de uma família de Deus. Quando vocês forem mais de Deus, a família será mais de Deus. A nossa vocação é uma predileção de amor, e das mulheres não é diferente. Não é por nossos méritos, mas por amor que Ele nos escolheu, porque Ele quis e exige sempre gente melhor. Chamou a mim na fraqueza, como chamou a Esaú, chamou Nossa Senhora, chamou todos eles, mas a nós, nós não trocamos como Esaú, trocamos por outra coisa. Não podemos trocar Deus. Primeiro Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, para amar a nossa família de forma mais intensa e de forma melhor. Quantas outras passagens encontramos na Bíblia, e que são os filhos de Jacó, têm ciúmes de José, depois traem, vendem o seu irmão. Quer dizer, por que esse lar está mal? Porque o pai demonstrou amor pelo filho, e aí os outros ficaram com ciúmes. É verdade que isso pode acontecer. Normalmente quem tem mais irmãos sabe disso. Parece que a mãe gosta mais de um filho do que do outro. Sim, porque ela acha que aquele infeliz é o que mais precisa. Aí ela só dá atenção para o infeliz. Os outros se viram sozinhos, já estão tudo grande, está tudo bom, ele se vira sozinho. Esse daqui, tadinho desse aqui. Mas, mãe, está te enganando, pelo amor de Deus, você não está vendo a cara de falso dessa criatura? Está te enganando? Não, tadinho, ele precisa tanto de mim. Pronto, aí começa as discórdias na família quando não entende que a mãe tem compaixão do miserável que está 38 anos parado na beira da cama dela esperando que ela dê comida para ele. É isso. O que é preciso é vencer essas coisas. Problemas teremos, diferenças sempre vai ter. Bom, até nós gostamos mais de uma cor do que do outra, mais de um prato de comida do que do outro, mais de um tipo de casa do que da outra. Até nós fazemos distinção das coisas, porque os outros não podem fazer. Essa é a questão. Vencer a escravidão vai nos prendendo a coisas e vamos nos acostumando, como no Egito, as cebolas do Egito estavam no deserto livres. Em vez de aproveitar que estavam livres, indo para a terra prometida, não, reclamando, saudade das cebolas do Egito. Esqueceram até que eram escravizados e estavam trabalhando igual camelos. Esqueceram até disso. Por quê? Por causa da fome, por causa da murmuração, por causa de uma coisa que não tem. Então, choramingando, É preciso vencer. A família tem que ser de Deus quando vencemos a nós mesmos. Deus lhes deu o pão do céu, a água da rocha, as codornizes no meio do caminho. Foi quando viram os milagres que pararam de reclamar. Qual é o milagre que a gente espera para parar de reclamar de Deus? O maior de todos os milagres vai acontecer aqui, no íntimo do nosso coração. Quando tocados por Deus, entendemos que nada, como diz São Paulo, pode nos separar do amor de Deus. Tribulação, angústia, dor, espada, fome, nudez, perigo, nada. Essas coisas não nos separam de Deus, mas nos levam a Deus, porque precisamos, corremos ao seu encontro. E Ele que vem ao nosso encontro, nos dá aquilo que precisamos. É o discurso de Nosso Senhor, a todos eles. Aquilo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Demorou, é verdade, mas foi o tempo de Deus. Por que Ele demora? Porque este tempo é o tempo de purificação. Se nós não passarmos pela purificação da nossa vontade na terra, passaremos no purgatório. Se a gente fizesse a pergunta aqui, quem prefere sofrer aqui ou prefere sofrer no purgatório? Aqui é melhor, Padre? Porque aqui a gente dá conta da vida. Sim, mas é sofrimento. E esses sofrimentos
são os que são a prova da purificação. Aguentou 38 anos esperando? Sim, mudou. Ai, tanto tempo. Esses dias estava numa família, fui no velório, e aí a senhora disse assim: ai, padre, tanta batalha que eu e meu marido, foi difícil comprar nossa casa, difícil criar esses meninos, difícil educá-los na fé, difícil fazer tudo, difícil até o nosso relacionamento, quando ele ficava desempregado, quando eu tinha que fazer isso, quando eu costurava, quando ele voltava para o trabalho, aí eu parava. Nossa, quanta dificuldade a gente passou, né? Tão difícil a nossa vida, quantos desentendimentos, quantas brigas bobas. Agora que ele está ali deitado, Padre, sinto uma saudade, só lembro das coisas boas. Por que eu não aproveitei mais? Por que eu não fiz mais? Eu falei assim: filha, você fez tudo o que era bom, agora as lembranças ficaram. O que era bom ficou, o que era mal também foi bom, porque fez vocês vencer. Vocês não desistiram um do outro, cuidaram um do outro, porque prometeram para os pais, prometeram para Deus, então não largaram só porque prometeram. Ai, maldita promessa, né, que a gente faz, né? É igual o filme da Gota da Compadecida. Oh, miséria, né? Por que eu prometi? A promessa, né, que ele faz. Então, é isso. São as promessas que a gente faz diante de Deus que vão nos salvar. É a perseverança no amor. Quando a gente perceber o amor de Deus, até mesmo nas dificuldades está ali o amor de Deus. Quando a família é de Deus, quando tem Deus nas alegrias e nos sofrimentos, não é isso que faz no dia do casamento? Eu te prometo ser fiel, amar-te, estar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Esses dias tive uma notícia boa, hoje, né, tive uma notícia boa. Meu pai, o médico descobriu que não está com câncer, mas está com uma úlcera violenta e já mandou ele embora para casa, né, com tratamento. Aí ele deu um show no hospital porque não queria mais ficar. E acho que é o efeito da anestesia. Ele estava vendo o rato. Tá vendo esses ratos andando na parede? Falei, meu Deus. Minha mãe falou: como é que eu vou levar esse homem? Está enlouquecido. Ela falou: não pode deixar ele mais um pouco só para passar o efeito. O que eu vou fazer com ele em casa desse jeito? Né? Aí falando com a minha mãe, moro em Minas Gerais, falando com a minha mãe: olha, a gente vai ter que ir embora cedo, está escurecendo. Pelo menos isso ele estava vendo. Está escurecendo. Nós vamos ter que fazer uma caminhada longa para chegar até a cidade de Dutra e depois pegar um ônibus. Minha mãe pensou: ele está pensando ainda quando morava lá no Jardim Primavera. Falei: meu Deus do céu, né? Então está pensando que na época que não tinha ônibus ainda. Onde que a cabeça está, né? Então, mas é isso. Quer dizer, agora está com as tristezas, minha mãe, né? Mas virou as alegrias? Acho que sim, né? Então, o que acontece é isso. É a perseverança na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, né? Todos os dias da nossa vida. Porque todos os dias da nossa vida terão cruzes e alegrias. Porque cruz é glória. E glória, sem cruz, não existe. Por isso, cruz e glória caminham juntos. E é isso que Nosso Senhor quer que entendamos. Aqui, entendemos muito bem o que Nosso Senhor quer de nós. O amor não se acaba. Só pode ser destruído com o pecado, que é a falta de amor. Por isso, o amor nunca se acaba. Mas o pecado vem substituindo o amor muitas vezes. E é por isso que temos que amar. O amor não é negócio. Não é dar e receber. Não, amor é dar para sempre. E somente, e só depois, talvez, esperar receber alguma coisa. E quando não se recebe, continua sendo amor. Porque amor é uma doação. Aquilo que recebemos já de Deus é uma obra que devemos pôr em prática. Por isso, quando a família vai ser mais de Deus? Quando ouvir a sua voz. E na incompreensão por que tudo isso tem que acontecer, doar-se inteiramente e, como Nossa Senhora e São José, nem reclamar, mas aceitar a vontade de Deus. Assim, vamos sendo transformados. E vamos transformando as cruzes em caminho certo de glória eterna. Assim, vamos sendo mais fortes. Pensam que ser dócil, amorosa, carinhosa, não é ser fraco. É dali que brota a força. Porque sabendo suportar todas as coisas, a mulher sai mais forte e convence
a todos com a ternura do seu amor, pois o amor será tão forte que o amor é mais forte do que a morte. E é isso que o Evangelho ensina. O amor é mais forte do que toda a morte. É o amor de Deus que nos faz vencer. Peçamos hoje a Nossa Senhora, pela sua intercessão, que o nosso lar seja de Deus. Ouvindo o que Ele nos pede, esforcemo-nos por pôr em prática. E Deus estará de tal forma ao nosso lado, nas suas promessas e na perseverança desse amor, que grandes milagres acontecerão. Talvez demore um pouquinho, só 38 anos, mas eles acontecem, se não no nosso coração, à nossa volta. E é isso que Nossa Senhora tem a nos ensinar. Os grandes milagres acontecem porque estamos com Deus, porque ouvimos a sua palavra e nos esforçamos por pôr em prática. Que sejamos, de verdade, famílias de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.